Abra sua Bíblia em Josué, desculpe-me. Josué no capítulo 5. Josué capítulo 5, você verá aqui uma coisa muito interessante que acontece com Josué. Foi interessante conosco que antes de nós celebrarmos Pêssah, nós já tínhamos uma nova função. E essa nova função, tarefa, para nós fazemos a seguinte leitura. Pêssah já havia sido recebida pelos céus e nós temos nova incumbência. Aqui você pode acompanhar comigo a partir do versículo 6 até o versículo 15. 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, Josué 5, 6. 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto até se acabar toda a nação, isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito. Isso porque não obedeceram à voz do Eterno, pois o Eterno tinha jurado que não lhes havia de deixar ver a terra, que sob juramento prometera a seus pais nos daria, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos, a este Josué circuncidou. Estavam incircuncisos porque não os haviam circuncidado no caminho, na caminhada do deserto. Acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Então disse o Eterno a Josué: hoje revolvi sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Então os filhos de Israel, acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa, no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do produto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e espigas tostadas, comeram nesse mesmo dia. No dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná. Os filhos de Israel não o tiveram mais, mas nesse ano comeram das novidades da terra de Canaã. Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e viu que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Por que a espada está nua? Porque ela está fora da bainha para ser usada. Então você encontra muito bem uma espada nua em Ezequiel capítulo 21, que nós vamos orar agora mesmo. A espada simboliza a palavra, ela é cortante dos dois lados. Ela tanto mata quanto cura e cria e renova. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe, está vendo que ele termina de celebrar a Páscoa e nós só vamos aguardar nós terminarmos o jejum do fermento e ele então já espera uma nova tarefa a realizar. Chegou-se Josué a ele e perguntou, és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Era provavelmente o anjo responsável pela guarda de Israel, que segundo Daniel é Miguel. Respondeu ele, não, mas eu venho agora, não sou inimigo, mas eu venho agora como o príncipe do exército do Eterno. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou e perguntou-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Eterno a Josué, descalça as sandálias de teus pés, pois o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Então, você precisa entender, para você entender bem esta mensagem, você e eu precisamos entender que logo depois vem a tomada de Jericó, no capítulo 6. Nós precisamos entender a nossa responsabilidade e o que é a cerimônia de calçar e descalçar os sapatos. O que significa isso na Bíblia? As sandálias. Na realidade, é um exercício de uma ação judicial, de uma ação de juízo, que tem como finalidade orientar. Ou seja, ela vai examinar diversos aspectos de uma questão, é isso que é orientar. Para quê? A fim de regular sua conduta ou seu parecer. Então, ele vai tirar os sapatos do pé, aqui na questão com Josué, porque a gleba, o local onde ele está, é santo, porque Elohim está presente. Esse local aqui pode ser santo e pode não ser. Se Elohim não estiver, ele não é santo. Ele só é santo por causa da presença. Então, aqui, o sentido é que Josué vai remir. Josué vai remir, é aqui que é a questão, que vai haver uma orientação na remoção das sandálias, para haver uma remissão. A ação de uma remissão se efetua através do parente consanguíneo
do parente mais próximo, que envolve o cumprimento de um dever de redimir. Aí entra a responsabilidade da congregação, o dever de redimir. Guarda isso no seu coração. Nós vamos ver o exemplo dessa lei em Deuteronômio, no capítulo 25. Vai lá comigo. Por que essa lei é tão severa? A lei do levirato aqui, em Deuteronômio, capítulo 25, que tem como objetivo, o que essa lei tem como objetivo? Assegurar a permanência da transmissão da família, do clã ou da tribo. Então, o apagamento do nome de um homem era algo muito grave. Por quê? Porque morto aquele homem, ele não deixaria descendência. E nós temos que dar continuidade à descendência. Então, a lei é tão grave por conta disso. Veja aqui no versículo 5 de Deuteronômio 25, de 8 a 10. Não precisa ir no 5, de 8 a 10. Então, os anciãos da sua cidade... Não, vamos começar no 5. Quando 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filho, a mulher do defunto não poderá casar-se com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação do cunhado. O primogênito que ela tiver usará o nome do irmão morto, para que o seu nome não se apague de Israel. Dê continuidade à descendência. Por isso que a lei é tão grave. E com mais razão, há um clã. Por quê? Porque ele não deixando descendência era um infortúnio. Um infortúnio que vai atingir toda a nação. Toda a nação. É isso que é remir. Ele ia fazer uma remissão. Olha aqui. Porém, se o homem não quiser tomar a sua cunhada, esta irá ter com os anciãos no tribunal e dirá: meu cunhado recusa suscitar ao seu irmão nome em Israel. Não quer exercer para comigo o dever de cunhado. Então os anciãos, olha como é grave. Então os anciãos da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe. Se ele persistir e disser, não quero tomá-la, ele teria que remir a terra e remir a mulher. Olha só. A sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará a sandália do pé. Lá Josué vai descalçar a sandália, vai retirar, porque o local que ele está é santo, tem uma outra significação. Aqui, mas de remissão também. Mas ele já pronto para um serviço. Aqui eu estou te mostrando a legislação tão séria que é quando nós deixamos de cumprir uma obrigação sagrada. Vamos lá. E protestarás dizendo, né? E lhe descalçará a sandália do pé, lhe cuspirá no rosto e lhe protestará dizendo: assim se fará o homem que não quer edificar a família de seu irmão, e a sua casa será chamada em Israel a casa do descalçado. Está vendo? Então, a severidade da lei do levirato se explica, pois o homem que vai recusar levirar a sua cunhada vai sofrer isso, vai ficar descalço. Por quê? Porque ele recusou fazer a remissão. A lei envolve o cumprimento de um dever, dar continuidade à descendência. Vamos ver isso com melhor entendimento em Gênesis 38. Ele vai ter que dar continuidade à descendência. Olha Gênesis 38. Como é sério essa questão. Vocês se lembram de Gideão? Gideão, no capítulo 6 de Juízes, ele simplesmente rejeita uma função sagrada. Israel pede a Gideão para poder, Francisco, dominar sobre eles. Esse verbo dominar ali em Juízes, no capítulo 6, significa ser juiz de Israel. Ser juiz, na língua hebraica, é Elohim, juiz. Gideão não aceita nem deixar o filho dele governar Israel, nem ele governar. Por quê? Por causa da mágoa que Gideão havia permitido permanecer no seu coração, uma mágoa profunda contra a tribo de Efraim. Então, ele gera nele uma falta de perdão. Aí ele não quer exercer uma função sagrada, ele não quer remir. Por isso que a ação é jurídica. É jurídica a ação. E ele vai perder, porque ele se prostitui depois e leva todo Israel a prostituir com ele. Porque ele não quer
exercer uma função sagrada. Olha aqui o que acontece com aquele que não quer. Ele rejeita com toda a força. Olha aqui. Gênesis capítulo 38, você vai entender perfeitamente a lei de levirato. Gênesis capítulo 38. O que vai acontecer com esses rapazes aqui? Olha só o que diz a lei. Nesse mesmo tempo, Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, que se chamava Ira. Ali Judá viu a filha de um homem cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e se deitou com ela. Ela concebeu, teve um filho. E o pai lhe chamou Tornou ela a conceber e teve um filho, a quem chamou Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Foi em Quezibe que ela deu à luz. Judá tomou uma mulher para e o seu primogênito, o nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Eterno, pelo que o Eterno matou. Então disse Judá a Onã: deita com a mulher do teu irmão, ó a lei do levirato aqui, e cumpre-lhe o dever de cunhado. Suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, sabia que a descendência não seria dele, porque ele teria que dar continuidade à descendência do seu irmão, de modo que sempre que deitava com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. O que ele fazia era mal aos olhos do Eterno, pelo que também o matou. Olha só, eles vão sofrer a pena de morte, por causa desta questão de não querer fazer a remissão. Olha bem. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois pensava, para que não morra também este, para que não morra também este como seus irmãos. Assim foi Tamar e morou em casa de seu pai. Ele julgou que todos aqueles que casavam com Tamar morriam. Ele não achou que era uma ação divina e uma ação do Eterno. Ele julgou Tamar. Olha só, depois de muito tempo morreu a filha de sua mulher de Judá. Depois de consolado, Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas. Em Tímina, ele ira seu amigo, o Adulamita. E avisaram a Tamar, dizendo: teu sogro sobe a Tímina para tosquear as suas ovelhas. Então ela se despiu dos vestidos da sua viuvez, cobriu-se com o véu para se disfarçar, assentou-se à entrada de Anaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Não percebendo que era sua nora, ele se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me dormir contigo. E ela lhe perguntou: que darás para dormires contigo? Disse ele: eu te enviarei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o envie? Respondeu ele: que penhor é este que te darei? Disse ela: o teu selo com o teu cordão, o cajado que está na tua mão. Ele, pois, lhes deu e dormiu com ela, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, e tirou de si o véu e vestiu os vestidos da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para receber o penhor da mão da mulher, porém ele não a achou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que estava junto ao caminho de Anaim? Responderam: aqui não esteve prostituta alguma. Assim ele voltou a Judá e disse: não a achei. Também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta cultual alguma. Então disse Judá: deixa-a ficar com o penhor, para que não venhamos a cair em desprezo. Enviei-lhe este cabrito, mas tu não a achaste. Passados cerca de 3 meses, foram dizer a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a para fora e seja queimada. Enquanto ela era tirada para fora, mandou dizer ao seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo com o cordão e este cajado? Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porque não a dei a meu filho. O que ele diz? Eu não cumpri a lei do levirato. Eu descalcei o meu sapato e fiquei desprotegido. Sem sapato no pé fica desprotegido.
e nunca mais a conheceu. Estando ela para dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Dando ela à luz, um pôs fora a mão, e a parteira tomou um fio escarlate e o atou em sua mão, dizendo: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saindo o outro, ela disse: como tens tu rompido? E lhe chamaram Pérez. Depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio escarlate, e foi chamado Zerá. Não é? O tirar as sandálias, remover as sandálias dos pés, é a ação de transferência de propriedade de direito. Quando você não quer fazer uma coisa, biblicamente, você retira as sandálias, põe para lá, porque você tem o direito de fazê-lo e você está falando publicamente: eu não quero fazê-lo. Eu não quero remir a ninguém. É isso que você e eu fazemos quando nós descalçamos as sandálias. Então, o que vai acontecer? É uma transferência de propriedade de direito. Eu não vou fazer como fez Gideão. Eu não quero ser juiz de Israel e nem deixo meu filho ser. Uma ação sagrada que foi a ele dado por direito fazer, ele não quer fazer. É isso que nós vamos ver, essa desistência de direito em Ruth. Porque você vai ver ali o ensinamento perfeito dessa questão. Está em Ruth. Ruth está em Josué, Juízes e Ruth. Josué, Juízes e Ruth. Vamos ver ali no capítulo 4 de Ruth. Você vai ver aqui que a transferência de propriedade, você vai ver claramente aqui: eu não quero. Olha aqui, capítulo 4. A partir do versículo 1 do capítulo 4. Boaz subiu à porta da cidade. Boaz era o parente de Ruth, mas tinha um parente mais próximo de Ruth, que tinha o direito de resgatar a terra e resgatar a Ruth. E ele vai rejeitar. Olha aqui. Parente de Noemi, desculpe-me. E quando o remidor de que ele havia falado ia passando, disse-lhe Boaz: meu amigo, vem cá, assenta-te aqui. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dentre os anciãos da cidade e lhes disse: assentai-vos aqui. E eles se assentaram. Disse Boaz ao remidor. Ao remidor. Olha só. Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a Elimeleque, nosso irmão. Resolvi informar-te disto e dizer-te: compra na presença dos que estão assentados aqui. Ele ia fechar o negócio na presença dos 10 anciãos, na presença dos anciãos do meu povo. Se hás de redimi-la, redime-a. Se não, declara-mo para que o saiba, pois outro não há senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Ele fala. Então disse Boaz: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também tomarás Ruth, a moabita, que foi mulher do falecido, para suscitar o nome dele sobre a sua herança. Olha só. Para suscitar descendência. Redime tu o que me cumprir redimir. Eu não poderei fazê-lo, porque o outro estava na frente. Outrora em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo à remissão e à permuta, o homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo. Isto era por testemunho em Israel. Portanto, disse o remidor a Boaz: compra a tu, e descalçou o sapato. Ele passa para o outro o direito de remir. Olha que coisa séria. Então disse Boaz aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilom e a Malom. Também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome dele não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. E disto sois hoje testemunhas. Vão comigo para você ver uma coisa lá em Isaías, no capítulo 20. Aqui, Isaías vai retirar as sandálias durante 3 anos para falar ao coração dos assírios e dos egípcios
que eles estavam sem força, sem vigor, sem proteção alguma da parte de Elohim de Israel. Olha aqui. No ano em que Tartã, enviado por Sargon, Isaías capítulo 20. Olha só. No ano em que Tartã, enviado por Sargon, rei da Síria, veio a Asdod e guerreou contra Asdod e a tomou. Falou o Eterno nesse mesmo tempo por intermédio de Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: vai, tira o pano de saco dos teus lombos, descalça as sandálias dos teus pés. E assim ele o fez andando nu e descalço. Então disse o Eterno: assim como o meu servo Isaías andou é um ato profético que Isaías estava fazendo, andou nu e descalço por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia. Assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito, os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Temerão e se envergonharão os que depositaram a confiança na Etiópia e gloriaram no Egito. Então dirão os moradores desta região naquele dia: vede o que aconteceu à nossa esperança, aqueles a quem buscamos por socorro e livramento da parte do rei da Assíria. Como, pois, escaparemos nós? Olha só. Voltemos lá em 1 Reis, no capítulo 2. 1 Reis, no capítulo 2. Aqui você viu o sinônimo do descalçar as sandálias de um ato profético que faz Isaías. E não é a questão de Josué, muito menos a questão 1 Reis, primeiro livro dos Reis. Isso, capítulo 2. E você verá aqui no capítulo 2 de 1 Reis a questão de Joabe, quando ele mancha as sandálias com sangue. Olha aqui, capítulo 2 do livro de 1 Reis, versículo 5. O ódio, a mágoa, a falta de perdão vão manchar as sandálias que estão nos pés. Por quê? Porque a sandália faz parte de uma roupa espiritual que veste o servo de Elohim. Nós não podemos deixar de cumprir uma função sagrada. Se cumprimos, nós vamos criar problemas muito grandes. Ora, tu sabes o que me fez Joabe, versículo 5, filho de Zeruia, o que fez aos 2 comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que tinha nos lombos e os sapatos que trazia nos pés. Que faz Joabe aqui? Ele mata Abner. Por que ele mata Abner? Porque Abner matou Azael, irmão dele. Abner matou Azael por defesa, para se defender. Abner fala para Azael muitas vezes, eu não vou lá no texto bíblico para te mostrar. Saia de trás de mim, Azael. Eu sou um guerreiro experimentado. Ele era chefe do exército de Saul. E Azael persegue Abner. Abner é obrigado a se defender e mata Azael. Joabe guarda isso no coração. Ele guarda, ele não perdoa, ele não libera o perdão para Abner. E ele vai matar Abner, mas ele mancha as sandálias que estão nos pés. Ele mancha o cinto que ele traz na cintura e mancha as sandálias que estão nos pés. Tão sério é esse simbolismo na Bíblia e espiritualmente, porque faz parte da roupagem espiritual do servo de Elohim. Por isso que ele guarda no coração esse ódio, essa mágoa, essa falta de perdão, como aconteceu com Gideão. O pé calçado faz parte da vestimenta, que deve estar todo o tempo preparado para a viagem. Vamos lá em Êxodo. Olha aqui, em Êxodo capítulo 12, o texto da Páscoa. Olha aqui. Você e eu temos que estar todo o tempo preparado para a viagem, a fim de realizar ações jurídicas em prol do reino de Elohim. A fim, você está pronto para a viagem, ele te chamou, eis-me aqui, pois não, sim, senhor. É isso. Então, preparado para aquilo que o reino exige. Olha aí, no versículo 11. Olha para você ver.
Assim comereis. Comereis o que? A Páscoa? Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, comê-lo-eis apressadamente. Esta é a Páscoa do Eterno. Porque o Eterno tinha uma tarefa com Israel, entregar a Torá, dar a Israel a terra, constituir a nação. Ele ia fazer isso. Israel precisava ir para cumprir essas ações jurídicas do reino. A guerra que nós temos que fazer envolve a guerra do reino. Não é apenas da congregação. Rehovot, vai lá em Deuteronômio no capítulo 29, versículo 5. Deuteronômio capítulo 29, versículo 5. Essa é uma guerra do reino, não é da igreja, do reino. 40 anos vos fiz andar pelo deserto, sem que envelhecesse sobre vós as vossas vestes, nem se desgastasse no vosso pé a sandália. Era a sandália espiritual. Lógico que Elohim preservou a física. Mas isso fala, você imagina você descalço. Imagina a importância que tem isso. Você se lembra de Moisés, lá no capítulo 3 de Êxodo? O que Elohim fala para Moisés, lá no capítulo 3? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é o quê? Uma terra, uma gleba santa. Porque ali pode ser santo lá embaixo, ali na avenida aqui, ó, de Vitória, lá na Jerônimo Monteiro. Se Elohim ali se manifestar, aquele lugar ali se torna um lugar santo. Então ele manda ele descalçar o local, porque ele vai dar a Moisés uma tarefa para realizar. Ele vai trazer sobre Moisés uma investidura. Que é isso? Autoridade e poder. A mesma coisa sobre Josué. Ele celebra a Páscoa, circuncida a todos, celebra a Páscoa. Josué já esperava o que ele teria que fazer. Já esperava o que ele teria que fazer. A mesma coisa com Moisés. Então, o que eles recebem ali? Uma investidura divina. Então, autoridade e poder. Para quê? Para cumprir uma função sagrada. O que vai acontecer aqui? Vamos lá em Efésios no capítulo 6. Olha ali. Olha, a sua sandália comum tem que ser trocada por essa aqui em Efésios 6. Olha lá. Olha bem, a sua e a minha. A sua e a minha sandália tem que ser trocada para cumprir uma função sagrada. Então, da sandália comum para a sandália espiritual. Olha só. Porque você precisa, e eu precisamos fazê-lo com vigor, com força, de modo completo, para realizar a ação que Elohim deseja. Olha aí no capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no eterno e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Elohim, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Elohim, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Elohim, e orai em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso com toda perseverança e súplica dos santos. Só até aí. Isso aqui é a troca do sapato que Moisés vai fazer ali, perante Elohim. Ele vai dar a ele a investidura que Josué vai fazer. Vamos lá em Josué. Voltemos lá. Para ver no capítulo 7 o que vai acontecer. As sandálias dele vão ser trocadas ali pela sandália espiritual. Olha aqui. Josué, Juízes. Capítulo 7.
Olha a tarefa a cumprir. Pastora Sandra, por que você sabe que nós vamos ter que fazer isso? 7 não, desculpe-me, 6. Olha só. O versículo 15, que está logo antes do capítulo 6, diz o príncipe do exército do Eterno, de Adonai, a Josué: descalça as sandálias dos teus pés, pois o lugar que estás é santo. E Josué fez assim: eu vou te investir de autoridade, trocar o seu sapato comum por um sapato espiritual, para que você tome Jericó. Para que você tome Jericó. Ora, Jericó estava rigorosamente cerrada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Eterno a Josué: olha, entreguei na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus valentes. Vós, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Assim nós faremos por 6 dias, começando o dia 15, no primeiro dia da semana, às 4 da manhã. Até na sexta-feira, todos os dias, às 4 da manhã. Então, antes das 4, nós temos que estar aqui, apanhando a Torá. Porque olha aqui como eles faziam, olha aí. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas. Francisco, Dudu, esses não podem faltar na guerra. E mais os que tocam, Leomar e Rogério, todo mundo que toca chofar aí, né? Porque eles vão tocando, intercalando. 7 tocadores de chofar. Zé Maria, que toca chofar. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. Os sacerdotes tocarão as trombetas. Aqui em cima nós não vamos tocar, não. Nós vamos esperar vocês ali embaixo. Quem puder. Criança, mulher grávida, idosos, todos podem ficar em casa quietinhos. Nós vamos à guerra. Se você não tem força, está sem muita saúde, fique em casa. Nós vamos à guerra. Mas nós vamos trocar os nossos sapatos semana que vem, sábado que vem, quando nós tivermos terminado jejum do Hametz. Nós, então, aqui à tarde, depois de Shabat, quem vai estar conosco é pastor Isaac. Falando pela manhã a Paraxá. Pastor Isaac não sabe, estamos na internet, né? Mas ele não sabe desse evento. Se alguém contar para ele. Agora, ele é um santo homem de Deus, ele já deve estar com a mensagem pronta. Aquilo ora, vive no meio da bala cruzada. Não é verdade? Então é ele que vai nos ungir a trocar os nossos sapatos. Ele veio para isso. Não programamos nada, irmãos. Combinamos com o pastor Isaac para ele vir. Provavelmente seja ele que está com a unção para trocar os nossos sapatos por sapatos espirituais para irmos à guerra. O primeiro dia da guerra ele vai estar conosco. Os outros nós vamos continuar. Não é? E eu não tinha visto que Josué rodeou 6 dias, Chiquinho. 7º dia é Shabat. É o dia completo onde Elohim fará a guerra nesta cidade, nas instituições eclesiásticas e instituições civis. Aqui estão as instituições mais antigas, é o centro histórico de Vitória. Nós sairemos ali, ó, da entrada da Gruta da Onça, sabe onde é? O início da Jerônimo Monteiro. Sairemos daqui, os homens sobem, alguns pegam a Torá e os seus chofares, e nós vamos. Encontramos com eles lá embaixo e vamos seguir, vamos subir até ali, a Gruta da Onça. E ali nós pegamos e vamos para a beira-mar. E lá nós vamos descendo até a Vila Rubim. E da Vila Rubim nós vamos contornar o Parque Moscoso ali, subindo ali na Dom Fernando. E saindo do lado ali da Cúria. E descendo aqui e abraçando aqui a área civil e mais as instituições, que são mães dos filhotes todos que estão aí, que eu não vou falar isso pela internet, não. Isso. Vocês já entenderam a linguagem. E aí nós chegaremos outra vez aqui na congregação tocando o chofar. Por que precisa ser às 4 da manhã? Para que seja uma coisa bem discreta e as pessoas ainda dormindo, porque aqui, ó, vamos continuar. 7 sacerdotes levaram 7 trombetas de chifres de carneiros diante da arca.
No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. Os sacerdotes tocarão as trombetas. Tocando-as longamente a trombeta, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo dará um grande brado. Quando o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Assim Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e lhes disse: levai a arca da aliança. 7 sacerdotes devem 7 trombetas diante da arca do Eterno. E ordenou ao povo: passai e rodeai a cidade. E quem estiver armado, passe diante da arca do Eterno. Olha só. Vamos lá em Isaías 52. É para remir, irmãos. Isso é para remir. Então, nós vamos trocar os nossos sapatos. Sábado que vem, depois de celebrarmos Shabat, de encerrarmos Shabat, nós então trocaremos as nossas sandálias. Olha Isaías 52 o que diz. Olha aí. Você assumindo a sua tarefa para poder fazer aquilo que Elohim está mandando, você não nega a ele, você não vai negar a ele aquilo que ele está exigindo de cada um de nós, deixando para que fiquem tranquilos, sem preocupação, aqueles que não podem estar conosco, podem ficar tranquilos. Olha o que diz Isaías 52, desperta, desperta. Reveste de fortaleza, ó Sião. Veste dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa. Nunca mais entrará em ti incircunciso nem imundo. Sacode o pó, levanta-te, assenta-te, ó Jerusalém. Solta das ataduras do teu pescoço, ó cativa, filho de Sião. Pois assim diz o Eterno: por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Pois assim diz o Eterno Elohim: o meu povo em tempos passados desceu ao Egito, e para lá habitar, e a Síria sem razão oprimiu. Agora o que acho eu aqui, diz o Eterno, pois o meu povo foi levado por nada, e os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Eterno. O meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberão que fui eu quem o predisse. Sim, eu mesmo. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que anunciam coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: teu Elohim reina. Isso é para o retorno, irmãos. O retorno não é só para esta congregação. O retorno é para todos aqueles que estão aprisionando, quer sejam instituições civis, quer sejam instituições eclesiásticas. Elas hão de soltar, nem que seja com os grandes movimentos do Eterno nesta cidade. Porque Elohim não foi conhecido por Faraó pelo nome dele, porque Faraó não atendeu a Moisés. Elohim foi conhecido por Faraó pelas maravilhas que Elohim fez ao Egito. Elohim destruiu o Egito, aí ele foi conhecido. Mas pelo nome ele não foi conhecido. Ele fará também nesta cidade. Ouvi os teus atalaias, levantam a voz, juntamente exultam. Com seus próprios olhos o verão, quando o Eterno voltar a Sião. Então nós estamos falando de retorno. Rompei em cânticos de júbilo juntamente, ó ruínas de Jerusalém. Pois o Eterno consolou o seu povo e remiu a Jerusalém. Não adianta acusar Jerusalém, que foram os judeus que mataram Yeshua. Não adianta. Porque Isaías diz: consolai, consolai o meu povo, que a sua iniquidade já foi expiada. Já foi. Não adianta acusar. Nós estamos falando para o reino espiritual. Não adianta acusar. Já foi expiada. Eles já pagaram através de Hitler tudo que eles tinham que pagar. Eles pagaram através do imperialismo romano tudo que eles tiveram que pagar. Nós é que estamos presos hoje ao imperialismo romano. E precisamos soltar essas ataduras, que com prisão muito violenta nos prendem. O Eterno desnudou o seu braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Elohim. Retirai-vos, retirai-vos, sai de lá. Não toqueis coisa imunda. Sai do meio dela. Purificai-vos os que levais os utensílios do Eterno. Os utensílios são a Torá. Porque é ela que é a espada que há de trazer todo juízo e julgamento. Todo juízo e julgamento. Mas não saireis apressadamente, nem ireis em fuga. Pois o Eterno irá diante de vós. O Elohim de Israel será a sua retaguarda.
Vamos lá em Êxodo, no capítulo 23, para você fazer isso sem medo. Sem medo. Êxodo, capítulo 23. Quem vai à nossa frente é o anjo. Quem vai na nossa retaguarda é Elohim de Israel. Portanto, pode marchar com toda segurança. Olha a partir do versículo 20. Eu envio um anjo adiante de ti. Nós estamos orando esta palavra praticamente há 2 anos, antes de chegar no centro histórico da cidade de Vitória. Para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele, do anjo, e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele. Lembra do anjo que apareceu a Josué? Aquele ali é o guardião de Israel. Não te rebeles contra ele, não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todas as suas colunas. Servireis ao eterno vosso Elohim. Ele te abençoará o vosso pão e a vossa água. Tirarei do meio de vós as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. O número dos teus dias completarei. Enviarei meu terror adiante de ti, pondo em confusão todo o povo em cujas terras entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem às costas. Enviarei vespas adiante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus, os heteus de diante de ti. Todos os zeus elevados. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se transforme em deserto e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, desde o deserto até o Eufrates. Darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lance fora de diante de ti. Não farás aliança alguma com eles, nem com seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim, porque se servires aos seus deuses, isso te será um laço. Nós estamos orando esta palavra, nós estamos orando Isaías 40, que nós gostaríamos de cantar a música de Isaías 40, consolai, consolai o meu povo. Queria chamar os levitas. Isaías 40. Israel já foi consolado. Israel já pagou pela sua iniquidade. Caia o sangue desse justo sobre nós. Israel já pagou por isso. Agora é o momento de retornar para casa. É momento de fazermos uma incursão pelo reino. Em prol do reino. Não é? Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Eterno por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Eterno e endireitai no ermo vereda ao nosso Elohim. Endireitai veredas ao nosso Elohim. Os pés têm que estar calçados para que assim o façamos, não é? Consolai, consolai o meu povo. Depois nós vamos, depois que cantarmos esta música, nós estamos orando também Deuteronômio 7. Mas agora é Isaías 40 que nós vamos cantar. Na
Todo vale será exaltado, Isaías 40, versículo 4. Todo monte e todo outeiro serão abatidos, o que é tortuoso será endireitado, o que é escabroso aplanado. E a glória do Eterno se manifestará, e toda a humanidade juntamente haverá, pois foi a boca do Eterno que o disse. Diz uma voz, clama, e eu disse, que hei de clamar? Todos os homens são como a erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Eterno. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Elohim subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um alto monte. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, aqui está o vosso Elohim. O eterno Elohim virá com poder, e o seu braço dominará. O seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho. Nos seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. As que amamentam ele guiará mansamente. Quem mediu com a concha das mãos as águas, ou tomou a medida dos céus aos palmos? Quem recolheu na medida o pó da terra, ou pesou os montes ou os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Eterno, e que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse o caminho certo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho do conhecimento? Certamente as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Ele pesa as ilhas como se fossem fino pó. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera sem valor e menos do que nada. A quem, pois, fareis semelhantes a Elohim? Com que imagem o comparareis? O artífice grava a imagem, e ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O pobre demais, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não apodrece. Ele busca um artífice sábio para gravar uma imagem que não se pode mover. Não sabeis, não ouvis, ou desde o princípio não vos foi notificado isto mesmo? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. Voltaram nada os príncipes, e recua nada os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, quando ele sopra sobre eles e secam-se, e um redemoinho os leva como palha. A quem me farei semelhante, para que lhe seja semelhante, diz o Santo. Levantai o alto os vossos olhos. Quem criou todas estas coisas? Aquele que faz sair o exército de estrelas, uma por uma, e a chama pelo nome, por causa da grandeza das suas forças e da fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Por que dizes, ó Jacó? E tu reclamas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Eterno, e a minha causa passa despercebida ao meu Elohim. Não sabes? Não ouvistes? O Eterno é o Eterno Elohim, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem se fatiga. Não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Ele dá força ao cansado, multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fadigam. E os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Eterno renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vamos em Ezequiel capítulo 21, mas antes de lermos Ezequiel, nós vamos cantar. Pela cidade, atravessando os portões, o exército avança, levando a palavra. Ande atravessando. Libera a tua voz, sou. Toque a trombeta em Sião, Sião.
Por isso que nós entendemos que a comunidade aqui da montanha não nos queria aqui. Né? Porque não esperavam que houvesse uma tomada dessa, né? A troca dos nossos sapatos e nós fôssemos à guerra. Logo após. Vamos cantar? Vamos. O Eterno nos dê força. Fica de pé. Pode ficar de pé? Pode ficar de pé? Pode, deve. Afinal, o exército tem que estar de pé. Pronto. Isso. Eu louvo muito ao Eterno, porque desde o início, não, pastor Isaac, nem nós tínhamos nada programado no nosso coração. Mas acreditamos que nele deve ter a unção especial para fazer isso por nós. Pela sua grande misericórdia. O Eterno envia os seus servos para ajudar a guerra. Ó 8. O Senhor restaura Jerusalém. Não é essa? Toca a trombeta em Sião, Sião. No seu santo monte soe o alarme. Toca a trombeta em Sião, Sião. Soe o alarme. Soe o alarme, toca a trombeta em Sião, Sião. Soe o alarme. Sobre a cidade. Sobre a cidade atravessando os portões, o exército avança levando a palavra. Sobre a cidade, atravessando os portões, o exército avança, levando a palavra. Hashem libera sua voz, ante o seu exército. Hashem libera sua voz, ante o seu exército. Toca a trompeta em Sião, Sião. No meu santo monte soe o alarme. Toca a trompeta em Sião, Sião. Soe o alarme, toca a trombeta em Sião, Sião. No meu santo monte soe o alarme, toca a trombeta em Sião, Sião. Soe o alarme. Sobre a cidade atravessando os portões, o exército avança levando a palavra. Sobre a cidade atravessando os portões, o exército avança levando a palavra. Hashem libera sua voz ante o seu exército. Hashem libera sua voz ante o seu exército. Toca a trombeta em Sião, Sião. O teu santo monte soe o alarme. Toca a trombeta em Sião, Sião. Soe o alarme. Toca a trombeta em Sião, Sião. O meu santo monte soe o alarme. Toca a trombeta em Sião, Sião. Soe o alarme. Trombeta em Sião, Sião. O teu santo monte soe o alarme. Toca a trombeta em Sião, Sião. Soe o alarme. Soe o alarme. Vamos ler Ezequiel 21. Isso. Daqui a pouco nós estamos... você vai entender direitinho. Veio a minha palavra do Eterno. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Jerusalém e derrama as tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel.
Dize a terra de Israel, assim diz o Eterno, eu sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha. Está vendo lá, Josué, quando vê a espada fora da bainha, uma espada nua? E exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. Por que hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio? A minha espada sairá da bainha contra todos, desde o sul até o norte. Então saberão todos que eu, o Eterno, tirei a minha espada da bainha, nunca mais voltará a ela. Tu, porém, ó filho do homem, suspira, suspira à vista deles, com o quebrantamento dos teus lombos e com a amargura. E quando eles te perguntarem, por que suspiras tu? Responderás, por causa das novas que vêm. Todo o coração desmaiará, todas as mãos se enfraquecerão, todo o espírito se angustiará, e todos os joelhos se desfarão em águas. Elas vêm e se realizarão, diz o Eterno Elohim. Veio a minha palavra do Eterno, filho do homem, profetiza e dize, assim diz o Eterno, a espada está afiada e polida, para matar está afiada, para reluzir está polida. Alegrar-nos-emos, pois, o cetro do meu filho despreza. O que você acha que é isso aqui? O cetro do meu filho despreza todo madeiro. O desprezo a todo sacrifício, está errada a expressão, a toda a morte romana que Yeshua aconteceu no madeiro, é o desprezo a toda a força e todo o poder do Império Romano. O cetro olha quantos anos Ezequiel, antes do acontecimento, Ezequiel escreveu isso. Que coisa fantástica, despreza todo madeiro, aonde Yeshua foi crucificado. Foi dada a polir para ser manejada. Esta espada está afiada, está polida para ser posta na mão do matador. Grita e geme ao filho do homem, pois ela será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Estes, juntamente com o meu povo, estão entregues à espada. Bate, pois, na tua coxa, pois haverá uma prova, e que será, se não mais existir o próprio cetro desprezador, diz o Eterno Elohim. Aí você já sabe que a guerra é para que o povo retorne, para que deixe toda a influência de Roma, não é? Isso é muito forte. Tu, ó filho do homem, profetiza e bate com a mão uma na outra. Por que bate com a mão uma na outra? Simbolizando poder e autoridade que estão nas mãos do profeta aqui, que está cheia. Que a espada golpeie 2 vezes e até 3 vezes. É uma espada da matança, da grande matança que os rodeia. Para que desmaie o coração, se multipliquem os tropeços, contra todas as suas portas, pus a ponta da espada, que foi feita como relâmpago, está afiada para matar a natureza carnal. A natureza carnal, tá? Ó espada, vira-te para a direita e vira-te para a esquerda, para onde quer que o teu rosto se dirigir. Também eu e farei descansar a minha indignação. Eu, o Eterno, falei. O profeta bate a mão, como sinônimo de autoridade, e Elohim vai confirmar no céu. Aquilo que ligares na terra será, aquilo que o céu ligar será ligado na terra. É isso que está acontecendo aqui com um gesto de mãos. Veio a minha palavra do Eterno. Tu, pois, ó filho do homem, propõe 2 caminhos, por onde vem a espada do rei de Babilônia. Ambos procederão de uma mesma terra. Faze um marco indicador e põe-o no princípio do caminho para a cidade. Um caminho proporás por onde virá a espada contra Rabá dos filhos de Amon, e contra Judá em Jerusalém a fortificada. Pois o rei de Babilônia parará na encruzilhada, no princípio dos 2 caminhos, para fazer adivinhações. Ele lançará a sorte com flechas, consultará os ídolos do lar e examinará o fígado. À sua direita cairá a adivinhação sobre Jerusalém, para ordenar os arrietes, para abrir a boca à matança, para levantar a voz com júbilo, para pôr os arrietes contra as portas, para levantar tranqueiras, para edificar baluartes. Isso será aos olhos deles como adivinhação vã, pois foram ajuramentados com juramentos entre eles, mas ele se lembrará da maldade para que sejam apanhados. Portanto, assim diz o Eterno Elohim,
visto que me fazeis lembrar da vossa maldade, descobrindo-se as vossas transgressões e aparecendo os vossos pecados, todos os vossos atos, visto que viestes em memória, sereis apanhado. Tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia é chegado no tempo da punição final. Assim diz o eterno Elohim: tira o diadema e remove a coroa. Não será a mesma. Exalta o humilde e humilha o soberbo. Ruína, ruína, eu a reduzirei a ruínas, e ela não será mais, até que venha aquele a quem a ele a darei. Só até aí. Quem é que até que venha aquele a quem pertence de direito, a ele a darei. Quem pertence? A igreja. A Yeshua, ao pastor. Vamos lá em Hebreus 1 para você acabar de entender isso aqui. Nós estamos fazendo uma guerra de retorno. Hebreus capítulo 1. Olha só. Para quem vai reinar? Yeshua. A ele a darei. Porque quem está reinando? Roma, reinando com todo o domínio sobre a vida das pessoas, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro, por quem fez, então vai dar a ele o direito de reinar. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Assim ele se tornou tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que o deles. Pois a qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jamais Deus disse aos anjos, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E novamente, ao introduzir o primogênito ao mundo, diz, e todos os anjos de Elohim o adorem. E quanto aos anjos diz, quem de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo, mas do filho diz, ó Elohim, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. O cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amastes a justiça e odiaste. Por isso que ele vai reinar, irmãos. Por isso, Elohim, o teu Elohim te ungiu. Ungiu quem? Yeshua, Hamashia, para reinar. Tem que entregar o reino a ele. E de alegria, mais do que todos os teus companheiros. Ainda tu Senhor, no princípio fundaste a terra, os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como roupa envelhecerão, qual um manto os enrolarás. Como roupa se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Ora, a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Deus disse isso a anjos ou a Yeshua? Ele diz a Yeshua, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos pés. Está vendo? Ele não diz isso para anjos. Ora, a qual dos anjos disse? Jamais. Não são eles quem? Os anjos, todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Por isso que o anjo vai à frente, Elohim atrás, para fazer a guerra, para entregar o reino a Yeshua HaMashiach. A ele a darei. Abate o humilde, abate o soberbo e exalta o humilde. Para entregar o reino a Yeshua HaMashiach. E isso é a guerra. Então, por isso que nós estamos dizendo, a guerra do reino. Não é uma guerra particular desta congregação. Por que nós estamos no centro histórico de Vitória? Porque aqui está a história da cidade. Tudo está aqui. Por isso que nós somos trazidos para esse tempo, a este lugar. Que o Eter. O que é, meu filho? Chiquinho está falando que eu não queria falar mais nada, né, Chiquinho? Que dentro do contexto de Roma. Vocês já entenderam tudo, não já? Precisa falar.
né? Não precisa falar o que a gente vai fazer, por onde a Torá vai abraçar toda essa situação. Então, que Deus abençoe a cada um de nós, dê graça e sabedoria a cada um, para que nós, todos aqueles que possam ir à guerra, que se coloquem para se levantar. Aquele que não puder, ore por aqueles que vão, não é verdade? Mas nós estaremos assim durante 6 dias, numa batalha tremenda. Mas o Eterno nos dará força, coragem, capacidade para assim realizarmos a batalha.